A Santa Paz de Deus, sou o irmão Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB e hoje estaremos aqui nessa live tratando de um assunto muito interessante, um assunto ao qual nós até já estávamos pensando de ser realizado dessa maneira, que seria de perguntas diretas, sem dar voltas, sem dar rodeios, para que assim a gente pudéssemos estar respondendo essas perguntas. E para isso, nada mais do que o nosso irmão Michael, inclusive estive conversando com ele aqui nos nossos comentários, aqui dos vídeos, e com o irmão Michael foi acertado essa live para que a gente pudesse, então, estar respondendo as perguntas, vamos deixar bem claro, que não são perguntas da autoria do irmão Michael, não é isso, irmão Michael? Mas são perguntas que nós ouvimos de pessoas que são simpatizantes da obra, opositores, e alguns irmãos nossos, e tentaremos, assim, esclarecer da melhor forma possível, né? Estamos já aqui, juntamente com o nosso também querido irmão Beto, e, irmão Beto, nós vamos então, né? Como o irmão Maico é a nossa visita, e a visita nós temos que tratar sempre bem, né? Vamos deixar então irmão Maico saudando a Irmandade com a paz de Deus, falando um pouquinho do irmão também. Parece que o irmão tem um canal, já aproveita, também fala do seu canal. Fica à vontade, irmão. Deus abençoe. Amém. A paz de Deus aos irmãos aí de todo o Brasil, né? E graça e paz aos irmãos que estão indo para outra igreja. Eu sou da congregação, já tenho 43 anos, nasci numa cristão. Batizei aos 17, tive aí um acidente espiritual. E há 15 anos atrás eu voltei para a congregação com família. Minha esposa hoje ela é porteira na igreja, minha filha era auxiliar, né? Meu enteado era músico até pouco tempo, né? E o que acontece? Devido ao que está acontecendo aí no mundo aí, em geral, eu tinha um canal só que falava de piadas e políticas. E aí eu entrei nesse meio aí da congregação porque eu vi que tem muitos irmãos aí que estão, assim, desesperados com essa situação que está acontecendo, com essas novas doutrinas aí, antigas doutrinas, né, mas novas no nosso conhecimento aí, calvinismo, arminianismo. Então, assim, eu elaborei essas perguntas aqui, né, que estava em voga aí, né, na atualidade, né, para poder fazer para os irmãos da ACA-CCB, e os irmãos bem prontamente me atenderam aí para poder fazer essa live, né, tiveram interesse em fazer essa live, e aí estamos aqui hoje, né. Lembrando que essa aqui é um pouco diferente das perguntas do Josafá que eu fiz para ele no canal dele, porque essas perguntas aqui envolvem um pouco de crença, né. O objetivo aqui é para que quem está na congregação firmado se firme mais ainda, e que quem está na congregação querendo sair, né, que já está com uma dúvida, com quem quer sair, que saia também mais firme do que está querendo, né. Nosso objetivo aqui não é segurar ninguém na congregação e não é expulsar ninguém na congregação. E eu quero lembrar bem que a gente está num movimento diferente, né, na atualidade hoje, né, que o que acontece hoje em dia, né, a gente está sofrendo intolerância religiosa, né, então a gente tem que respeitar várias outras religiões, né, como o candomblé, a umbanda, a gente não pode falar que isso é do diabo. E agora a congregação está sofrendo isso também, porque está falando que a nossa doutrina, ela é do diabo, ela é uma doutrina satânica, ela é uma seita satânica, que quem está na congregação vai para o inferno. E isso tem desesperado vários irmãos, né, da nossa querida Irmandade que não sabem o que fazer. Então, para isso, né, tá aqui essas 25 perguntas aqui que foram elaboradas, né, para poder, os irmãos da ACA-CCB vão dar a resposta aí e firmar quem tiver de firmar. E quem não quiser, que já está tendo as respostas aí, já vai ter uma confiança maior para fazer a sua decisão. Só isso. Deus abençoe a todos. Muito bem, irmão Michael, Deus abençoe. Irmão Beto, fica à vontade, suas saudações iniciais para com a nossa querida Irmandade, também a todos os irmãos que são de outras denominações. Fica à vontade. A santa paz de Deus a todos os nossos irmãos inscritos e telespectadores do canal ArcaCCB. Eu sou o irmão Beto, como todo mundo já sabe, já me conhece. E também a você que não é da congregação, mas é simpatizante do canal,
e está aqui para assistir a nossa live, nos prestigiar. O nosso muito obrigado, né? Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso irmão Marcelo, o nosso convidado dessa noite também, o senhor Maico, né? Maico Januário, nosso irmão também na fé, a paz de Deus também para o nosso irmão. E, irmãos, assim, reatificando, só para reatificar o que o irmão já havia falado aqui, né? Que o canal ArcaCCB, ele é um canal que ele surgiu justamente no intuito de ajudar a querida Irmandade, no intuito de esclarecer dúvidas a respeito da palavra de Deus, e também, irmãos, é um canal apologético, ou seja, em defesa da fé, em defesa da nossa doutrina, muitas das vezes, não pelo nosso querer ou gostar, mas somos obrigados a refutar, muitas das vezes, muitas falácias que assim propagam e falam a respeito da nossa fé. Irmãos, e assim, por assim dizer, nós queremos desde já agradecer todos os irmãos, né, que estão aqui presentes nessa noite, que vieram aqui nos assistir, nos prestigiar. O nosso muito obrigado, Deus abençoe a cada um. E assim, irmãos, pedimos que os irmãos continuem conosco até o fim dessa live. Eu acredito que vai ser muito dinâmico, muito bom, né? E assim vai ser muito esclarecedor também, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente está concedendo também ao nosso irmão, porque ele, por certo, fez uma pesquisa aí sobre as diversas dúvidas que existem no meio da Irmandade, e até mesmo de pessoas que não são da nossa denominação, da nossa igreja, e que justamente fazem essas perguntas ou essas indagações, e muitas das vezes nós não temos, irmãos, às vezes as pessoas não têm, assim, como responder, mas Deus tem iluminado alguns servos, graças a Deus, para poder, assim, estar ajudando e auxiliando a Irmandade nessa situação, tá? Agradecemos a todos. É isso aí, irmão Marcelo, eu passo para você agora dar continuidade. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a todos, mais uma vez, deixando claramente que a nossa administração central, ou do Brás, digamos assim, não tem nenhum patrocínio, nenhum tipo de apoio, dizendo assim, levantando a bandeirinha, de acordo com os conteúdos que aqui são colocados no canal Arca CCB. O irmão Beto, ele deixou bem claro, isso aqui é voluntariamente nosso, é nós, juntamente com os irmãos que têm a mesma comunhão, que estamos levando este canal adiante de forma também apologética, em defesa da nossa fé e da nossa doutrina, né? Então, agora nós já vamos passar aqui a palavra para o nosso querido irmão Michael, tá, irmão? Fique à vontade, irmão. Com as suas perguntas, eu costumo ficar um pouquinho mais nos bastidores aqui, olhando o chat, respondendo, né? Geralmente é mais o Beto, a gente inverte um pouco, tá? Mas fica à vontade, irmão. Quero dizer que a gente está em casa, né? Só que não é por isso que eu vou refrescar para vocês, não, viu? Mas eu acho que vocês já responderam. Eu acho que vocês já responderam a primeira e a segunda pergunta. Que a primeira pergunta era: qual o motivo do canal Arca CCB? Né? Já se julga que está respondido, pelo que vocês já falaram. E aí, Beto, a segunda pergunta era... Uhum. A segunda pergunta era quem... pode falar. Deixa eu só colocar um adendo, então, dessa sua primeira pergunta. Qual o objetivo do canal Arca CCB? É de nós darmos esclarecimentos bíblicos, é de nós... Quando falamos da esclarecimento bíblico, nós não somos o dono da razão. A gente já quer deixar isso claro. Mas tentamos, em comunhão com os nossos irmãos, que têm o mesmo objetivo, a mesma mentalidade, de nós chegarmos ao mesmo denominador comum, no mesmo entendimento.
Isso daí, como você já pôde perceber, como muitos irmãos percebem, sempre está aqui nos ajudando o nosso querido irmão Romário, no grego, no hebraico, porque às vezes uma simples palavra no grego, ela tem um sentido que não é aquilo que nós achamos. Então, este é o objetivo mútuo de nós estarmos unidos. Aqui não tem, não, é o irmão Marcelo que manda, é o irmão Beto, é o irmão Maico, não. Aqui nós sempre deixamos os nossos irmãos à vontade, tá? Então, assim, para que esses assuntos, quando vem pauta, nós colocamos dentro das escrituras sagradas, ali vamos analisar. Peraí, então, é este ponto? Vamos ver o que diz neste ponto. Vamos contextualizar, porque tem aqueles teólogos de um verso só, né? E tem um ditado que diz, né? Que texto sem contexto gera pretexto. Então, nós nos preocupamos, é claro, muitas das vezes a gente coloca um verso, mas porque nós já lemos o contexto. Então, nós já contextualizamos ali, tanto com o capítulo anterior, como com o capítulo posterior. Então, veja que tem alguns capítulos que nunca inicia no verso 1. Às vezes, ele já inicia no verso do capítulo anterior. Então, são coisas que nós deixamos claro que o intuito do canal Arca CCB é essa parte do entendimento bíblico, e nesse entendimento bíblico, também, ali, defender a nossa fé das falácias, que é o maior problema, porque tem irmãos que são simples. Agora, tem irmãos aqui no canal que são pessoas que já têm um conhecimento a mais das escrituras sagradas, que não caem em qualquer conto do vigário, entendeu? Não caem em qualquer palavrinha, emocionismo, ou qualquer algo do gênero, que isso vem ocorrendo em alguns canais aí, que quer mais causar do que realmente acrescentar, quer mais espalhar do que juntar. Então, o objetivo do nosso canal é de juntar e não de ficar espalhando, né? É isso daí, meu irmão. Deus abençoe. Perfeito, né? E aí vamos para a segunda pergunta, né? Quem os autorizam a falar em nome da instituição? Se o fazem, por quê? Beto? Então, nós nunca produzimos nenhum vídeo aqui no Arca CCB dizendo que somos, ou seja, um canal oficial da Congregação Cristã no Brasil. Isso não existe. Nem nunca afirmamos isso em nenhum dos nossos conteúdos. O nosso canal, ele não tem vínculo com a congregação. Como o irmão Marcelo já disse, nós não fomos contratados pela congregação, não recebemos nada da congregação, e nem tampouco foi algum irmão do ministério que mandou nós fazer isso. Não, nós fizemos isso utilizando-se ou fazendo uso do nosso direito de liberdade, né, religiosa e de expressão garantido pela Constituição do nosso país, que nos garante o direito de defender e de expressar a minha fé. Eu tenho liberdade de defender a minha crença, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, né? Então, eu tenho, assim como os críticos, os canais dos críticos, eles fazem, ou seja, o vídeo ali para defender aquilo que eles acreditam e expor, eles têm a liberdade de expor aquilo que eles pensam, eu também tenho o direito de dar contra-resposta. Porque uma moeda, ela tem os dois lados, né? Ela não só tem um lado. Então, ou seja, o crítico, ele mostra um lado apenas da moeda. O canal Arca CCB, ele está aqui justamente para mostrar o outro lado da moeda. Entendeu? Então, assim, nós temos o direito de dar a resposta. Então, nós nos sentimos incomodados, de, muitas das vezes, nesses canais, muitas das vezes, eles atacarem a nossa fé, atacarem a nossa irmandade, e muitas das vezes nós não fala nada, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Então, nós sentimos no direito de vir aqui também e dar a resposta. Não em nome da congregação, não. Que a congregação não tem nada a ver com isso, que ela não mandou nós fazer isso. Nós fazemos isso justamente porque nós sentimos de fazer de algo voluntário de nós mesmos
para justamente dar uma resposta à altura aos críticos, claro que respaldado na lei, utilizando justamente dos direitos que nos foram a nós confiados pela Constituição do nosso país. É evidente que o canal aqui não tem o interesse de atacar o pessoal de ninguém, inclusive os nossos vídeos, nenhum fizemos atacando o pessoal ou a vida particular íntima de nenhum dos opositores, até porque nós temos, sim, se nós quiséssemos, várias pessoas vêm até nós nos dar informações e detalhes íntimos e comprometedores de vários desses críticos aí. Então, se nós quiséssemos realmente fazer um dossiê e acabar com muitas pessoas aí, nós poderíamos fazer, mas não fazemos. Por que nós não fazemos? Porque essa não é da nossa índole. Nós não temos essa intenção. O canal apenas ataca no campo das ideias, no campo teológico, no campo escriturístico. É nisso que o canal está voltado e sempre tentou fazer e tem cumprido até então o seu papel. Obviamente que, concluindo a fala do nosso irmão Beto, saiba que nós estamos preocupados com o conteúdo que será absorvido por aquele que também se simpatiza, que apoia o nosso canal. Então, se nós começarmos aqui a gerar ódio, dissensões, discussões, intrigas, pode ter certeza que pelo menos uma parcela deste público vai absorver isso. E a nossa maior preocupação é essa, que eles venham aqui absorver amor, que eu acho que é tudo. Amor é tudo. Amor, ele perdoa, amor, ele tem paciência, o amor, ele suporta. Esse é o nosso maior intuito, fazendo com que isso ocorra também de forma apologética, aonde algumas falácias de alguns canais, a gente vem aqui e mostra quantas vezes nós já falamos, quantas vezes aqui, por mais que falem, por mais que critiquem, por mais que façam de sarcasmo, de piadinha, de deboches, se um dia reconhecer, vier pedir perdão, nós temos que perdoar. É nossa obrigação como cristão. Então, aqui neste canal, não é apenas só ler a Bíblia. Não é como apenas fizemos com o Carlos Treinar, né? Com o irmão Carlos Treinar. Sim, mas sim colocar em prática. Colocar em prática tudo isso que é transmitido aqui pelo canal, não somente por nós, como também pelos nossos irmãos que estão aqui nos comentários, sempre transmitindo e nos ajudando. Esse campo aí da brincadeira, da piada, da chacota é um campo que eu atuo, só que agora não posso atuar mais devido à seriedade das situações que a gente está encontrando aí, né? E os irmãos, a gente acha que os irmãos do ministério estão tapados, ouvidos tapados, não estão, porque as leis estão mudando. Aí a gente tem um banheiro lá, e aí a gente tem pessoas trans que estão utilizando os banheiros, e os irmãos, nós somos auxiliares de cota, eu já fui auxiliar de cota toda a pandemia. Pedi para sair que eu tenho outros projetos. Mas somos orientados a não maltratar ninguém, deixar que essas pessoas utilizem o banheiro de forma normalmente, né? Não, sem envergonhar ninguém. Então, os irmãos do ministério, né, estão procurando uma guia para agir da melhor maneira possível, né, em prol das pessoas que estão ali frequentando a igreja. Agora, exatamente, vocês têm muita coragem, porque dessas perguntas aqui que eu elaborei, eu não tenho coragem de responder nenhuma, entendeu? Das perguntas que eu vou fazer para vocês. Vamos lá, fica à vontade. Essa aqui é uma das mais polêmicas, né? Todo mundo tem um parente, às vezes, que pode estar, ou conhece alguém que está incluído nessa aqui. Pecado de morte, o que é? Há perdão e retorno de comunhão com a igreja? Antes do Beto iniciar, que obviamente ele vai fazer um resumo, né? Nós temos até um vídeo aqui no nosso canal, até mais detalhado, né? Por se tratar de um assunto um pouco longo, obviamente que são 25 perguntas, e o nosso objetivo não é de estar cansando a nossa irmandade, como está no título, respostas diretas, né? Então a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível nas respostas, tá bom, irmãos? E eu já falo de antemão, né? Nós temos um vídeo aqui que ele está mais detalhado, falando a respeito do pecado de morte, né? Beto, fica à vontade. Exatamente. Quando fala pecado de morte, muitos têm, ou seja, um conceito de dizer assim,
quer dizer que é um pecado imperdoável. Tem ensinamento já na congregação, já saiu circular a esse respeito ministerial, e nós já tratamos, como o irmão Marcelo mesmo frisou, desse assunto aqui. Então, assim, na verdade, a correção não seria pecado de morte, e sim pecado para a morte, né? Pecado para a morte. Que seria para nós o pecado para a morte? Eu acredito que todo pecado, ele gera a morte. A Escritura, né, isso aí, nós acreditamos que todo pecado, ele gera a morte. A Bíblia diz que o pecado consumado, né, ele gera a morte. Então, só que existe o pecado, se for dizer assim, tem perdão, se for sobre a questão de pecado imperdoável, no sentido de pecado imperdoável, pecado para a morte, no sentido de pecado imperdoável, que não tem perdão. Nós acreditamos que existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou a pessoa se rebelar, ou até mesmo, como que diz assim, amaldiçoar o Espírito Santo ou as coisas do Espírito de Deus. Isso daí é pecado imperdoável, isso está na Bíblia, não é nós que dizemos. Agora, em relação à questão do pecado do adultério, ou pecado de fornicação, prostituição, ou feitiçaria, ou pecados de homicídio desse tipo assim, que também são pecados que têm consequências graves, nós acreditamos que existem pecados que são mais graves do que o outro, porque têm consequências mais graves do que os outros. E o pecado do adultério, como também assassinato e outros pecados, como feitiçaria, tem consequências mais sérias, mais graves, por assim dizer, do que outros. E esses pecados, eles são disciplinados. As pessoas que pecam desses pecados, eles recebem a disciplina da igreja. Se ele tem um ministério, ele é afastado do cargo. Se ele ocupava algum cargo na igreja, ele é afastado. Se ele não tinha nenhum cargo, ele fica sem liberdade de manifestação dos cultos ou seja, o ministério, o conselho ministerial, rever a situação da pessoa e ver se ele pode realmente voltar à comunhão conosco. Pode acontecer que a pessoa volte à comunhão com a igreja, com a irmandade? Sim, pode acontecer, porque já aconteceu vários casos. Eu mesmo já conheci aqui na minha cidade vários casos de pessoas que antes cometeram fornicação ou algum tipo de pecado parecido e hoje já está em comunhão conosco, toma a Santa Ceia, participa do culto com liberdade nos cultos normalmente. O que eu acredito que não pode haver, que não vai haver mais, ou seja, o que nunca mais vai voltar, é o quê? É o ministério da pessoa. Uma vez perdido o ministério por causa de um pecado desse, a pessoa, no caso, perde a idoneidade moral de poder exercer tal cargo de ensino. Então, por perder essa idoneidade moral, ele pode justamente não voltar mais, ou no caso, não vai voltar mais ao cargo ministerial. Mas, se for por outra coisa, por outra situação, eu acredito que pode ser revista a situação e ele pode voltar ao cargo ministerial, como já aconteceu também aqui na nossa cidade. Mas, no caso, ou seja, do adultério, pode sim a pessoa voltar sim a ter a comunhão com a nossa irmandade, desde que essa pessoa continue congregando firme ali, com humildade, né, com mansidão, arrependido, e ele consiga, com o passar do tempo, passar e demonstrar isso para a irmandade, que realmente está arrependido, que realmente mudou de proceder, mudou de vida e que realmente quer manter comunhão e vínculo conosco. Tem aqueles que pecam e se revoltam e saem da igreja. Esses daí aí fica difícil, né? Aí sai da igreja, sai falando mal desse, falando mal daquele, outros já vai para outras denominações, outros já vai para o mundo, outros já cai na bebida, outros já cai nas drogas, aí é outra coisa. Mas aquele que faz o pecado, confessa e fica ali quietinho, esperando na misericórdia de Deus, eu acredito que esse caso é revisto e pode sim haver o retorno da comunhão. É o caso meu, né? É o meu caso, né, no caso. Você relata o meu caso. No seu caso, voltou, como você mesmo falou, né? Graças a Deus, e ficamos muito felizes por isso. Com né? isso. Mas, irmão, é assim, vamos tirar a parte da religião e vamos colocar qualquer posição pública. Em qualquer posição pública, a imoralidade já obriga com que essa pessoa
ela saia daquela posição. É algo que nós, seres humanos, leva tempo para nós absorver isso, leva tempo para nós aprender a perdoar. Isso daqui sem demagogia alguma, sem hipocrisia alguma. Não, olha o que aconteceu com aquele irmão, com aquela irmã, meu Deus do céu, e não sei o quê. Ah, mas ali é só Deus agora. Entendeu? Infelizmente, o ser humano, ele não é Deus. Obviamente que tem a particularidade da pessoa com Deus. A pessoa sentiu, sim, o perdão ali que veio da parte de Deus, irrevogável. Com certeza, isso vai refletir em nós, irmão. Isso vai refletir em nós. Só que para nós que somos seres humanos, o entendimento desse perdão se leva um certo tempo, até para conhecer se realmente a pessoa está arrependida ou não. Agora, é claro, quando há o convencimento, não é que a pessoa também tem que se rasgar, tem que, não. A pessoa, é Deus que vai mostrando para nós que a pessoa foi arrependida. Eu também conheço muitos casos, não é um só. E essas pessoas que foram arrependidas são águas passadas daquilo que foi de ruim e daquilo que Deus, pela sua misericórdia, agora colocou águas novas, águas boas. Então, são coisas até que caem no esquecimento. Mas, infelizmente, o que acontece? A pessoa, muitas das vezes, comete algum ato, alguma coisa, algum deslize, né, irmão? E a pessoa se rebela. Então, eu falo, na minha região, é uma região de doutrina. Um irmão, um ancião, um saudoso irmão, aqui que o senhor já levou para o seu reino de glória, a gente chama de doutrineiro, não é assim? Mas quando uma alma fraquejava de uma forma que tocava a imoralidade da pessoa, esse irmão, ele chorava. E se essa alma viesse, como eu sei, de caso que chegava nele e falava com ele, sabe o que ele falava? Fica firme, bate na porta da misericórdia, não larga a Deus por nada. Então, irmão, o que nós queremos deixar claro que o pecado para a morte, sim, claro que há sim o perdão da parte de Deus, mas é uma particularidade muito íntima, em que nós jamais podemos, mesmo a gente julgando, que a gente julga assim, não adianta. Se você vê uma determinada situação comprometedora, você vai julgar com os olhos. Já o homem é terrível, irmão. O homem é terrível. Mas o mais importante é claro que o homem ele restabeleça essa comunhão com Deus. Eu tenho certeza. Restabeleceu a comunhão com Deus, isso vai refletir em nós, mais cedo ou mais tarde. É aquilo que o irmão Marcelo falou, mas ficam as consequências, né? Infelizmente, o pecado ele é perdoado, mas as consequências ficam. E muitas das vezes essas consequências às vezes têm efeitos duradouros, né? Infelizmente. Só interagir aqui um pouquinho, irmão, com o irmão Fabiano Silva, ele também está dizendo, ó, aqui na cidade dele, já aconteceu o caso de irmão perder a liberdade e depois mostrar fruto de arrependimento e voltar para o seu ministério. Agora, irmão, pera lá, só para a gente concluir rápido essa parte aqui, sobre o pecado de morte, também devemos entender épocas, tá, irmão? A minha mãe, a minha avó, era de uma época em que a exigência, nesse sentido, era, meu Deus do céu, era muito maior. O irmão sabe disso, se o irmão falar da sua avó, de um parente seu antigo, Beto também, sabe que era uma época mais rigorosa, muito mais rigorosa, né? Então, estamos falando do contexto geral em que, neste rigor, o julgamento do ser humano era muito maior. Então, hoje nós estamos cada vez mais aprendendo pela misericórdia de Deus, entendendo que as coisas já não é dessa maneira. Então, nós temos que também entender as épocas e as questões daquilo que ocorria, e Deus nunca abandonou o povo por causa disso. Mas, claro, que também tinha a consequência do ser humano quando ele errava no seu excesso de rigidez, ou seu excesso de zelo. A gente pode entender assim também, pessoas que... A minha tia-avó agora que faleceu recentemente, ela nunca usou calça. Entendeu? Para ela é um absurdo.
É pecado para ela. E era católica, viu? Católica. Então, veja que também nós temos que compreender esses períodos em que o homem, assim permissível por Deus, ele sempre trazia com mais rigor quando ocorria essas consequências. Então, é isso. Eu conversei com um pastor aqui da minha localidade aqui, ele disse que desce o estatuto mesmo, ele usa o estatuto mesmo, e eu vi um menino que saiu, porque a prova dele, ao invés de ser 30 dias, tem um período de prova, era depois 90 dias sem liberdade lá na banda, né, da igreja, e aí ele saiu, que não ficou. E todo lugar que tem um governante, ele vai aplicar também, porque eu tenho um canal chamado Infundado, onde eu falo, às vezes, da doutrina de outros lugares e converso. Quando eu entro em lives, eu sou bloqueado. Eu fui bloqueado em várias lives aí de críticos, né? Essa aqui é as máscarazinhas do Infundado, do canal Infundado. Então, eu fui bloqueado. Então, coloca a máscara aí. Como é que é essa máscara? Coloca a máscara aí de novo. Eu não vi. Essa aqui é a máscara do canal Infundado, onde a gente tem ali, né? Vou lançar os vídeos aí, falando para provocar mesmo a respeito do calvinismo e tudo. E quando eu entro nas lives, né, dos críticos, né, aqui é calvinismo, aqui é igreja bíblica, eu sou bloqueado mesmo, eles me bloqueiam mesmo, e eu não posso falar, não posso nem doar dinheiro lá. Meu Deus do céu, é complicado. Aqui não, aqui nós sentamos, abraçar todos, até os opositores também, né? Tem alguns opositores que sabem conversar, então não tem como a gente ficar removendo, tirando, não dá. Mas, infelizmente, tem uns irmãos que entram aqui, né, que entristece nós, mas a gente... Tem uns que nos perseguem, até mesmo nos cultos, né, como eu já relatei na live passada, às vezes a gente não tem nem a liberdade ou o prazer de congregar em paz na nossa comum, porque quando ele sabe, é a comum do irmão Beto do AKCB, aí eu acho que manda alguém para lá, aí fica querendo tirar a nossa comunhão, até mesmo nos cultos. Eu mesmo já aconteceu isso, eu no culto, na congregação, e essa pessoa, é aquele irmão do AKCCB, e que não sei o quê, ou seja, e ficava falando coisa, no término do culto também quis arrumar confusão, e eu não dei nada, né, não falei nada, né, é porque você fica falando do Josafá, do não sei quem, aí eu digo, não, entendeu, assim... Não sei, mas já aconteceu de pessoas vir no canal. Aliás, aconteceu já de pessoas vir na igreja, né? E veio justamente querer causar, né, na igreja, né? Infelizmente. Ok, irmão Michael. Quinta pergunta? Sim. Quinta pergunta, essa aqui eu não tenho coragem de responder também não, hein? Por que demoraram tanto tempo para mudar o cálice único, mesmo com tantas doenças transmissíveis como hepatite, herpes e outras? Beto, você responde ou eu já respondo? Deixa eu responder essa. Bom, em primeiro lugar, né, irmão? Veja que o apóstolo Pedro, ele, se eu não me engano, biblicamente, depois alguns irmãos aqui podem corrigir, tá, irmãos? Até em outros vídeos, não tem problema nenhum. Pode pegar os nossos vídeos aqui na íntegra, a gente não tem essa de dar strike, porque um pegou, porque o outro pegou, nada disso, irmãos, fica à vontade. Mas o apóstolo Pedro, ele levou alguns anos, eu não sei o número exato agora, para ele entender que somente os gentios, para ele entender que os gentios também tinham a salvação. Aí foi aquela parte lá da revelação sobre comer carne de porco, enfim, né? Que ali ele entendeu. E aquilo não foi da noite para o dia, tá? Bom, quando foi esclarecido sobre essa parte dos copinhos, tá, meu irmão? Isso tem uma questão espiritual também, tá? Que isso foi revelado para um ancião aqui de Franco da Rocha, ou Francisco Morato. É que os nomes são bem assim, iguais, eu fiquei aí sabendo disso. Mas, enfim, tivemos a pandemia, e nessa pandemia teve o quê? A vigilância sanitária. E agora estou falando tem irmãos que não são a favores ainda, mas tem irmãos que são. Eu sou a favor. Sempre fui a favor do uso do copinho descartável, né? Mas eu nunca conheci um caso, pelo menos, desses quase 30 anos de batizado, ou 30 Santas Ceias, quase, né?
de problemas de infecção, doenças, enfim. Eu nunca soube disso, irmão. Pelo menos na minha região aqui, que é Grande São Paulo, que é uma região que tem muitas congregações, eu nunca soube de um caso desse. Mas eu também não era a favor dessa forma. Mas também não era nada que viria me atrapalhar de ter comunhão com os irmãos. Porque o da Santa Ceia, o importante não está no detalhe, mas sim naquilo que você entende o significado da Santa Ceia. Da mesma forma, um culto. Se eu falar para o culto, eu só vou por ir, não entendo o significado de cultuar a Deus, eu perdi meu tempo, irmão. Entendeu? Então, estou falando eu, Marcelo, não vejo problema nenhum nisso. Teve irmãos que comemoraram esta mudança, para mim, não fez diferença alguma, mas que, infelizmente, essa mudança gerou, sim, diversas, digamos, dissensões, né? Eu conheço irmãos que hoje, infelizmente, não é mais o nosso irmão por causa disso. Mas, irmãos, se nós lermos a palavra de Deus ali, nós temos um vídeo também que esclarece muito bem isso aqui no canal Arca CCB. Nós temos esse vídeo que esclarece bem essa parte. E ali na Bíblia, eu lia bastante essa parte e entendia que não haveria nenhum problema. Eu não quero roubar a fala do Beto, tá? Por isso que eu estou tentando falar de forma mais coloquial, né? Então, eu nunca achei problema nenhum de haver essa troca. Foi válido? Acho que sim, né? Válido de um lado, mas para alguns irmãos não foi. Então, acho que isso é bem mesmo um particular de cada um. Por mim, o importante é estar em comunhão, ceando com meus irmãos. Isso é o mais importante. Lembrando daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque quando a gente lembra, a gente vê que esse favor imerecido não tem preço, irmão, sabe? O tanto que Cristo nos amou. Não tem preço, né? Então, é isso, irmão. Eu, da minha parte, entendo dessa forma, Beto. Então, sobre esse assunto da questão do porquê, né, que demorou tanto tempo para poder haver essa mudança, e por que não mudou antes, mesmo sendo que sabia que antes tinha também doenças infecciosas, né, que essa foi geralmente, eu acho que essa foi a pergunta, né, deu a entender. Então, ou seja, eu entendo da seguinte forma, que a Santa Ceia na congregação, ela é feita ou é servida com cálice, né, todo mundo sabe que era com cálice, e o vinho é utilizado na Santa Ceia, é alcoólico. Ou seja, não é vinho sem álcool, é um vinho com teor baixo de álcool, mas tem álcool. Então, é um vinho alcoólico. E, ou seja, segundo as próprias entidades e os órgãos de saúde, nós entendemos o seguinte, que o álcool, ele é antisséptico, né? O álcool, ele é antisséptico. Então, assim, os irmãos anciães demoraram ou relutaram para poder fazer essa mudança, porque, ao entender que o álcool era antisséptico, não havia problema justamente de haver contágio pela questão do álcool ser antisséptico e o conteúdo que estava dentro do copo, que nós estaríamos, no caso, ceando, era um conteúdo alcoólico. Além disso, não era uma questão de você compartilhar muito conteúdo, porque no copo você só bebia um gole praticamente, só um gole, é pouca coisa, não era algo que você bebia uma grande quantidade ali de conteúdo. E também existia a questão do lenço. Geralmente, quando a pessoa acabava de tomar, os irmãos sempre passavam um lencinho em volta do cálice e ali servia para o outro, nesse sentido, quando era oferecido num cálice só, nesse sentido. Então, assim, isso tudo relutou para que os irmãos, no caso, trocassem, né, ou mudassem. Apesar de que, ou seja, com a pandemia, houve a necessidade de assim fazer de forma imediata, porque os órgãos de saúde ficaram bem mais rígidos a esse respeito,
e se a congregação não se adequasse a essa nova realidade, esse novo contexto pandêmico, eu acredito que ela sofreria sérios problemas com a vigilância sanitária. Além disso, também, tem a questão que isso daí foi a questão de um entendimento que o ministério teve, do versículo que dizia, bebei nele todos, né? Ou seja, Jesus, justamente ao dar o cálice aos seus discípulos, ele diz, bebei, né, aliás, bebei dele todos, né, quando ele oferece o cálice ali. O bebei dele todos, nós entendemos o seguinte, que significa beber deste copo, deste cálice, do conteúdo que está nesse cálice, e não significa beber nele, neste copo. Jesus diz, bebei deste cálice e não neste cálice, dando a entender o seguinte, que a pessoa poderia beber, sim, em outro cálice, porém, do mesmo conteúdo, ou seja, do mesmo teor. É nesse sentido. Então, os irmãos compreenderam esse entendimento e, por isso, houve essa mudança. Eu acho que deu para entender, né, a explicação. É isso? Essa pergunta? Sim. Dá a sexta já? A CCB diz para não entrar em causas na justiça e mesmo assim entrou contra os críticos? Essa é a eu pergunta. Vou responder essa ou o irmão Marcelo, eu respondo, irmão Marcelo? Deixa eu responder, que eu tento usar palavras coloquial e você já usa Okay. bem, né? Bom, vamos lá. A CCB não, né? Eu creio que a palavra de Deus, ela fala conosco. Isso é uma convicção de fé, né? Não é um tópico, olha, não deve-se entrar na justiça, porque senão, então, a CCB também acabaria com os nossos irmãos advogados, que ela seria contra a lei, né? Agora, se a gente pegar um pouquinho ali aos Romanos capítulo 13, eu vou deixar para o Beto, ali fala que Deus, ele deixou a lei, para que a lei, ela seja ali praticada em justa causa, tá? Então, eu entendo que se eu utilizar a lei para me beneficiar, eu mesmo estando injusto, mas sabendo que pela lei eu posso me beneficiar de forma injusta, isso pode acontecer? Pode. Então, eu não estou de acordo com a palavra de Deus. Agora eu vou te contar um segredo recente. Eu ia fazer um boletim de ocorrência contra um dos opositores, tá? Nisso, eu fui, como sempre eu faço na minha vida, de mais de 30 anos de cristão, pelo amor de Deus, né? Ou seja, batizado. Eu fui buscar a palavra num local aonde ninguém me conhecia. Porque eu faço isso. Eu vou sempre aonde ninguém me conhece, quando aperta, né? Aperta a porca, né? E nós, deixa eu ir ali para ver se Deus há de falar ou não. E Deus não é nosso empregado. Fui lá e Deus, na sua palavra, falou muito claro. Meu irmão, devido tantas injustiças, calúnias e difamações, às vezes dá vontade até de nós ir fazer boletim de ocorrência, né? Mas se diz Deus por essa palavra, não faça, está nas minhas mãos. Meu irmão, me desculpa, irmão. Eu acho que não tem mais o que dizer em referente à palavra de Deus, né? Se os irmãos falam para não colocar, eu não creio que é o irmão que falou, eu creio que em um determinado culto, a palavra de Deus se dirigiu para alguém que estava naquele momento sem saída, precisando da luz de Deus para saber o que fazer. Porque eu conheço irmãos que já colocaram em outras partes assuntos, causas na justiça, né? Beto, continua. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a congregação, ela é uma entidade civil religiosa sem fins lucrativos, registrada devidamente no nosso país, segundo as nossas leis. E como a entidade civil, e ela está dentro da lei, procura justamente cumprir com a lei do nosso país,
existe a questão do seguinte: a congregação tem na sua doutrina que ela jamais entraria em questão judicial com qualquer membro fiel da sua denominação, porque isso é conceito. Ousa alguém levar um de vós, né, nos tribunais perante os injustos, porque a congregação já existe o tribunal dela, ou seja, os irmãos do ministério antigo, que justamente está aí constituído por Deus para resolver as causas que surgem entre a nossa irmandade, nesse sentido. Mas nós precisamos entender o seguinte, que a congregação ela tem a parte jurídica dela, ela é assistida pela sua parte jurídica. E a parte jurídica dela é quem gere as coisas materiais da congregação. Então, quando alguém, ou seja, comete algum crime contra a congregação cristã no Brasil, porque se a congregação ela processou ou entrou na justiça com alguma pessoa que era ex-membro ou que se desligou da igreja, essa pessoa cometeu algum tipo de crime contra a congregação ou prejudicou ela, porque senão ela não teria, no caso, se sentindo lesada e procurando seus direitos. Então, ela cometeu, essa pessoa deve ter cometido algum tipo de crime de lesar a igreja. Ou seja, ou foi difamação, ou foi calúnia, ou seja, foi deturpação dos bens dela, ou foi atentado contra o pudor, ou foi algum tipo de violência, alguma coisa de crime essa pessoa deve ter cometido contra a congregação. Por que que isso não é errado da congregação e procurar, ou seja, os seus direitos cívicos para a proteção da liberdade religiosa garantida por lei? Primeiro, porque a própria lei garante que a congregação ela possa defender-se, ou seja, juridicamente, diante das leis, dos magistrados, diante dos seus acusadores, a lei garante essa autodefesa da congregação, ela pode se defender. Além disso, também, nós precisamos entender o seguinte, que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha duas cidadanias, a cidadania romana, que era a cidadania gentílica, e a cidadania israelita. Quando o apóstolo Paulo viu que os seus direitos de cidadão romano foi infringido pelos romanos, pelos magistrados romanos de sua época, o que o apóstolo Paulo fez? Ele exigiu os seus direitos de cidadãos romano. Ou seja, ele disse, não, eu sou cidadão romano. E como cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, como, por exemplo, ele não podia ser açoitado sem um julgamento, e ele foi açoitado. Ele não poderia, ou seja, ser preso sem antes, ou seja, apresentar, alguém tinha que apresentar testemunha de acusação, e ele tinha direito a um advogado de defesa ali, não foi dado nenhum advogado de defesa para ele. Então, ou seja, colocaram ele na prisão, bateram nele, colocaram ele na prisão, infringiram os direitos dele. O que aconteceu? E depois quiseram se eximir e soltar ele assim. Ele disse, não. Ele disse, eu sou um cidadão romano, nos prenderam, nos açoitaram, né, e agora quer que a gente saia assim? Não, que eles mesmos venham, os magistrados mesmos venham, nos solte, nos escolte. Então, ou seja, Paulo exigiu os seus direitos de cidadão romano. Então, se Paulo não achou errado exigir os seus direitos de cidadão romano quando este foi infringido, por que também seria errado a congregação exigir os direitos delas de cidadão ou de entidade civil quando estes é infringido? Então, não acho errado a congregação, ou seja, ir em busca dos seus direitos quando esse é infringido, uma vez que a congregação tem direitos garantidos por lei. Ou seja, se a congregação nunca processasse ou nunca chamasse a polícia para alguém, então significa que a congregação estaria permitindo que qualquer pessoa chegasse nos seus cultos e fizesse baderna ou desordem, e ela não poderia entrar na justiça, nem chamar a justiça, nem fazer nada. Ora, isso estaria infringindo a liberdade de culto dela. Ela tem liberdade de oferecer culto, a pessoa estaria perturbando a liberdade religiosa. Se a congregação não entrasse, não chamasse a justiça ou não acionasse a justiça porque não pode, então, ou seja, então significa que a congregação estaria dizendo bem assim, vocês podem chegar aqui no patrimônio da congregação, roubar, passar a mão,
fazer de tudo que vocês quiserem e nós não vamos fazer nada. Vamos só orar e entregar na mão de Deus. Isso estaria, no caso, também dando as mãos à impunidade. A congregação estaria também dando as mãos à impunidade se assim o fizesse. Então, eu acredito que a congregação está agindo no seu direito, né, legal da lei, e também não está fora das escrituras, uma vez que as escrituras não condenam a pessoa ou qualquer cidadão que possa justamente recorrer ou pedir, ou seja, os seus direitos. Tanto é que Jesus mesmo, ele usa um exemplo disso em uma das suas parábolas famosas, que é justamente a parábola do juiz, daquele juiz iníquo, né, que nem a Deus temia. Aquela mulher, né, ela não cessava, ela não abriu mão dos seus direitos. Ficava lá na porta do juiz pedindo justiça na sua causa. Aquela mulher foi atrás dos seus direitos e não abriu mão deles. Então, ou seja, Jesus mesmo utilizou este exemplo em suas parábolas, dando a entender que não era errado, ou seja, Jesus não considerava errado a pessoa ir atrás, ou seja, dos seus direitos, ou seja, e exigir justiça quando a causa realmente é justa. Agora, o que é aconselhável é que nenhum dos nossos irmãos, né, ou seja, o que é aconselhável é que nenhum dos nossos irmãos entre em questão com outro irmão. Se tiver algum tipo de questão, que eles procurem o ministério da igreja. Que nós temos uma jurisdição no ministério da igreja para tentar resolver essas coisas que acontecem entre nós. Mas esse caso dos opositores, eles já não são mais da nossa igreja, não são mais dos nossos irmãos, não são dos nossos, nem faz parte mais da membresia da igreja, nesse sentido. Sétima pergunta, né? Pode ser? A CCB é o único caminho? Você responde, irmão Marcelo, ou eu? A CCB é um... Ah, tá. Respondo, vamos tentar ser mais objetivo, que já se passaram 50 minutos, são 25 perguntas, estamos na sétima. Vamos lá, então. O único caminho é Cristo Jesus, irmão. Ele é o único caminho. Temos até um vídeo que foi distribuído em vários grupos da Irmandade, da CCB, em que um dos nossos irmãos, presidindo um culto online, ele deixou isso bem claro. O único caminho é Cristo Jesus. Agora poderia dizer, não, mas antigamente ouvi uma fala de que a CCB era o único caminho de Cristo. É uma fala que não corresponde com a minha convicção de fé por alguns. Estamos falando de milhares de pessoas, cabeças pensantes, mas eu conheço irmãos de ministérios antigos que nunca pregaram isso, né? E isso foi testificado também, esclarecido, em um desses cultos online, onde um dos nossos irmãos ali disseram que o único caminho se chama Cristo Jesus. Beto, alguma parte? Não, eu acredito que isso está bem explícito nos nossos hinos, né? A nossa hinologia diz isso, a nossa doutrina também. Vários hinos da congregação diz claramente Jesus dizendo, sou o caminho, disse-nos Jesus. Jesus dizendo também, ou seja, vários outros hinos da congregação afirmando na sua hinologia que o caminho é Cristo Jesus, né? A congregação, não tem nenhum hino da congregação dizendo bem assim, a CCB é o único caminho. Não tem nenhum hino dizendo isso. Então eu acho que isso daí é geralmente falácias e são rótulos que tentaram colocar em nós, porque a congregação é uma igreja livre, e por ser uma igreja livre, ela não está obrigada a aderir ao ecumenismo, que é justamente o que as igrejas querem insistir, quer fazer com que a congregação adira, né, ao ecumenismo, que é a união de todas as fés, de todas as crenças, de todos os credos, de todas as religiões ali, e a congregação não se une nessa parte porque ela é livre, não quer ter vínculo, ou seja, está apegada a nada. Ela é livre, ela não tem ligação com partido político e nem tem ligação com religião alguma. Ela só mantém comunhão espiritual apenas com aquelas pessoas com aquelas igrejas que, mesmo em outros países, aceitem ou concordem com a sua fé e doutrina. É isso. Você falou online, né? A CCB era contra a internet
e foi para a internet por quê? 8ª pergunta. Opa, vamos lá. Ótima pergunta, como todas também. A CCB, ela não era, bem dizer assim, contra a internet. A CCB, ela não é contra a televisão. A televisão desligada, ela faz alguma coisa? Ela não faz nada. Então, é uma forma genérica que muitos utilizam, é assim, rotulam, mas contra conteúdos que não edificam. Entendeu? Então, antigamente, a televisão, você não podia... Eu vou usar palavras bem coloquial, tá, irmãos? Porque tem pessoas, às vezes, que vai ver esse vídeo, já está aqui acompanhando conosco, pessoa simples, né? Então, eu vou falar no português brasileiro mesmo, no nosso aportuguesado, do povão. Hoje, você consegue colocar conteúdo na sua TV? Sim. Antigamente, você conseguia colocar conteúdo na sua TV? Não. Então, hoje, eu consigo ter uma TV onde eu posso colocar conteúdo que eu possa estar em comunhão com Deus? Sim. Então, por isso que a CCB hoje também foi para a internet. Claro, devido à pandemia, essa necessidade, porque, segundo números levantados, tá, de alguns irmãos, o congregar era muito, falácia lá dos opositores, muitos estão deixando a CCB. É só mentira, é só falácia. Sempre estou recebendo cada vez mais listas de batismo, sempre um número crescente, cada vez mais. Mas, enfim, hoje, como eu consigo colocar conteúdo na minha TV, que hoje não se chama mais TV, é entretenimento, tá? Não é mais TV, é entretenimento. Então, hoje me faz, sim, propício a estar em comunhão com o meu grupo. Se me faz estar propício à comunhão com o meu grupo, ótimo. Tudo aquilo que me faz estar sempre em comunhão com a minha irmandade é louvável, é lucro, não é prejuízo, né? Então, só para colocar esse adendo. Beto, tem alguma parte? Então, eu entendo que esse ensinamento, isso não é doutrina, isso era ensinamento, tá? Nós temos que diferenciar que na congregação existe uma diferença entre doutrina e ensino, ensinamento, que são as circulares. E o ensinamento pode ser mudado. O ensinamento pode ser mudado, pode ser alterado, isso de acordo com a época e com, ou seja, o contexto ali. Então, ou seja, vários ensinamentos foram dados apenas para aquela época, para aquele determinado contexto, ou para aquela determinada localidade, porque se fez necessário. Porém, depois teve que ser revisto, teve que ser mudado, e porque mudando o contexto, mudando a realidade, mudando a situação, então nós temos um outro fundo, um outro patamar, nós temos, ou seja, um outro cenário, então nós precisamos, no caso, se reunir e rever de novo esse ensinamento nesse sentido. Então foi o que aconteceu. Eu acredito que esse ensinamento foi dado para aquela época, naquele contexto, para aquela situação que se apresentava. Não era só a congregação que tinha essa postura com a televisão. Várias outras igrejas pentecostais conservadoras também tinham esse mesmo posicionamento, como também a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, tinham posicionamentos similares ou parecidos com respeito à questão da televisão. Inclusive, tinha umas que eram bem mais, ou seja, como quem diz assim, sistemáticas. Bem mais sistemáticas, chegando até a acreditar e até ensinar aos seus membros que a televisão era justamente o sinal da besta, ou a imagem da besta do anticristo. Várias denominações assim pregavam isso, eu lembro disso na época, porque eu já fui de outras denominações. Então, ou seja, eles ensinavam e pregavam isso nos seus cultos, que a televisão era a imagem da besta, né? Então, ou seja, não era só a congregação que tinha um posicionamento adverso contra a televisão. Também é digno de nota que não há nenhum ensinamento da congregação proibindo, de certa forma, os fiéis da igreja a ter esse aparelho em casa. A única proibição que temos é para os membros ministeriais. O ensinamento que foi dado foi para aquele que tinha ministério na igreja, aquele que tinha cargo na igreja, não poderia ter esse aparelho em casa.
ou seja, esse ensinamento era para o ministério, não era para a Irmandade. Então, a congregação, ela não dava ensinamento oficial para a Irmandade, dizendo assim, nenhum membro da congregação pode ter televisão. Ela dizia que aquele que quer ter o ministério na igreja, aquele que é membro do ministério, não podia ter esse aparelho em casa, nesse sentido. Então, esse era o ensinamento. Hoje, por causa que o cenário mudou, a realidade é outra, né? Os cultos precisou ser feito ou ser transmitido de forma online, né? Através até mesmo da Smart TV. Então, ou seja, precisou mudar esse ensinamento e essa realidade, porque o contexto, o cenário mudou nesse sentido. Mas a doutrina é a mesma. Próximo. Pode perguntar. Aí, já que você falou aí que os membros que têm ministério não pode, né? Então, é bem essa 11ª aqui. A CCB tira a liberdade de seus membros e em que aspecto? Irmão, depende. Cada caso é um caso, irmão. Depende, né? Tirar a liberdade, né? Eu acho assim, que se você é uma pessoa que está na frente do povo, querendo ou não, você é vitrine. É aquele que todos estão vendo e se espelhando. E você tem que dar bom exemplo. Por exemplo, eu sou professor. Pensa eu, professor, ali, praticando alguns tipos de danças ou algo do gênero que não condiz com o meu cargo. Não fica estranho? Não fica meio... Por quê? Eu, como professor, eu tenho uma conduta, eu tenho uma ética, né? Que ali eu tenho que dar, sim, esse exemplo. Querendo ou não. É por isso que os irmãos sempre falam, glória a Deus por nós, porque não é fácil você estar na frente do povo para você dar exemplo, para você mostrar para o povo que aquele é um exemplo que vai te levar a ter maior comunhão com Deus. Então, são coisas, é um peso isso, é um cargo isso, né? Agora, de tirar a liberdade, existe, claro que existe algumas regras, disciplinas, entendeu? Como existe em qualquer local, qualquer partição pública, eu quero ver você se apresentar perante o juiz aí de bermuda, né? É um exemplo, tá, irmão? Mas aonde que eu quero chegar? Porque se não tiver disciplina, que povo zeloso é esse? Que povo que tem ordem é esse? Então, assim, o que eu posso dizer é que, de acordo, se você começa a ferir constantemente uma disciplina, uma ordem, aquilo que foi acordado, aí fica complicado, né, meu irmão? Realmente, a sua liberdade, ela é tirada. Agora, dizer em quais condições que se tira a liberdade, eu acho que numa condição de rebelia. Você fazer de forma involuntária é uma coisa, irmão, me perdoa, se eu não tive, eu nem percebi. É diferente de você ser rebelde, você querer peitar, você querer bater de frente. Pelo amor de Deus, meu. Até minha mãe, quando eu acho que ela está errada, eu, por respeito à posição dela, eu não falo nada. Eu fico na minha, né? Ou se um diretor de uma empresa, estou generalizando mesmo. Então, veja que tem posições ali. Não posições de querer ser melhor ou maior, não, mas uma posição de ordem. E se não tiver essa ordem, se não tiver também punições, aí vira um carnaval. Aí não é mais igreja, irmão. Entendeu? Estou tentando falar de um jeito bem coloquial. O Beto vai falar de um jeito um pouco mais formal, bíblico. Vai lá, Beto. Então, a respeito da pergunta, né? Em que situações a congregação pode tirar a liberdade? O que seria essa liberdade? No caso, pode ser a liberdade de manifestação nos cultos, ou pode ser também, ou seja, o direito de exercer o seu cargo ministerial, né, na congregação. Segundo o estatuto da congregação, que eu estou aqui em mãos, no caso, para os membros ministerial, são várias as razões que podem levar a congregação no caso, a pessoa a perder o seu cargo ministerial na congregação. Pode ser a pedido da própria pessoa, a pessoa mesmo pode renunciar ao cargo, pode chegar e dizer assim, olha, eu não quero mais ser ancião, não quero ser mais cooperador. E ali ele
assim, ele faz uma carta de renúncia, assina ali e pronto, acabou, ele não é mais, ou seja, ele não é mais do ministério, mas isso não significa que ele perdeu a liberdade de manifestação nos cultos. Ele continua com a liberdade de manifestação nos cultos, mas o cargo ministerial ele não tem mais. Então, ou seja, quando se muda para alguma outra localidade, por exemplo, eu vou me mudar, não estamos falando de viagem, estamos falando de mudança. A pessoa se mudou para um outro estado, para outra cidade, para outra localidade ali. Então, essa pessoa, ela perde automaticamente o ministério, a não ser que ela seja músico. Aí o músico não é uma coisa que ele não perde o ministério, o cargo, onde ele for, ele vai exercer a música dele lá, né? E principalmente se ele for oficializado. Que mais? Quando justamente os compromissos, ele tem muitos compromissos, e esses compromissos que ele tem não no mesmo horário dos cultos, ou que comprometa esses compromissos que ele tem material, comprometa justamente o desempenho da função ministerial. Ou seja, eu trabalho e no meu trabalho eu não posso atender os cultos, no meu trabalho eu não posso participar das reuniões ministeriais, não posso dar assistência que a igreja precisa e merece. Então, infelizmente, essa pessoa não continua no cargo. Que mais? A incapacidade física, que impeça a pessoa de exercer o cargo ou a função, porque às vezes a pessoa acaba, no caso, doente, ou acontece algum acidente com a pessoa e faz com que a pessoa fique inabilitado para poder atender os cultos ou exercer a função. Não tenha mais condições físicas de assim o fazer, ou até mesmo mental ou emocional. E também a idoneidade moral. Agora, essa idoneidade moral justamente quando a pessoa, no caso, se torna uma pessoa que a Irmandade ficou sabendo dos maus testemunhos que ela deu. Às vezes foi uma pessoa que cometeu adultério, às vezes foi uma pessoa que se envolveu com a questão de violência na rua e acabou ferindo a pessoa, matando alguma coisa, se envolveu numa coisa que ficou nítido, e a Irmandade, todo mundo ficou sabendo dessa situação, não tem condição dessa pessoa continuar no cargo, porque ela se tornou, como que diz assim, se tornou uma pessoa questionável o seu testemunho. Porque se ele estiver atendendo os cultos, as pessoas que ali sabem daquela situação dele vai ficar dizendo, eu não vou participar desse culto, porque esse irmão, aí ele quer dar doutrina, quer ensinar, mas ele fez isso, quer dar doutrina, quer ensinar, mas ele é assim, é assado. Então, ou seja, se tornou uma pessoa que não tem mais capacidade moral para poder exortar, ensinar e aconselhar a igreja. Então, tem esse problema. A idoneidade moral se refere também à questão do adultério. E tem também a improbabilidade ou desobediência, ou também pode ser quebra de fidelidade à doutrina da congregação, ou seja, ele feriu a doutrina da congregação, os pontos de doutrina da congregação, os ensinamentos internos da congregação, ela pode, no caso, também afastar a pessoa do cargo. Ou também a juízo do próprio conselho de anciãos mais antigos, ou seja, se os conselhos de anciãos se reunir e julgar que para o bem da obra tem que afastar aquela pessoa do cargo, para o bem da obra, para proteger a congregação ou preservar a congregação de algum possível dano ou espiritual ou moral em alguma situação, eles podem, segundo o conselho de ministério mais antigo, pode afastar essa pessoa do cargo, se assim for necessário. Eu acredito que foi respondido. A respeito do membro da igreja, quando o membro fere a doutrina da igreja, ele pede a comunhão com os fiéis, né? Feriu a doutrina. Ou ele participou de coisas sacrificadas aos ídolos, ou ele, no caso, foi uma pessoa que ele cometeu adultério, ou foi uma pessoa que ele assassinou, ou foi uma pessoa que ele
foi preso, roubou, alguma coisa desse tipo, essa pessoa, ela perde a comunhão com a Igreja Liberdade e fica naquela situação de disciplina na igreja. Só que a diferença é que nas outras denominações existe um prazo determinado, eles determinam. Nós vamos deixar 3 meses para você, vamos dar 3 meses vamos dar 1 mês, vamos dar 3 meses, vamos dar 2 meses de banco para você. E na congregação não tem essa determinação, ou seja, não tem essa determinação dizendo bem assim, você vai ficar tanto tempo aí afastado. Não. Você pode ficar tanto 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou até mesmo mais. Isso vai depender tanto do seu proceder na igreja, como também do conselho de anciãos ou do ministério da igreja, que assim julgar necessário. Eu estava orientando uma pessoa hoje, que até pouco tempo atrás, na Bíblia da Testemunha de Jeová, tinha lá o tempo de prova para cada situação mesmo. Exatamente. Eu pulei uma pergunta aqui que eu não tenho coragem de fazer, e eu vou chamar meu amigo para fazer, o Infundado, ele vai fazer essa pergunta para vocês, aí é bem amarga, tá? Tá. Bom, senhores, é o seguinte, a 9ª pergunta, tá? Quais os exageros mais absurdos dos críticos, né, que eles cometeram? Bom... São vários, né? Não, mas o exagero mais absurdo é que eu vi no canal do nosso querido irmão Júnior Refletir em Cristo. Né, Júnior? Um dos maiores exageros. Novo Evangelho. Só falam de novo Evangelho. É o novo Evangelho, que esse Evangelho é novo, esse é o novo Evangelho, do Evangelho novo. Então, acho que é o maior exagero, assim, dos críticos falar deste tal de novo Evangelho. Parece que eles descobriram aonde está a Arca do Concerto. Acharam a Arca do Concerto, não é possível. Entendeu? Direto e reto é isso. Beto, direto e reto, 1h11, Beto. Eita. Assim, praticamente fica bem difícil, porque são muitos os exageros que a gente vê nas internet em vários canais. Mas para eu citar aqui alguns, eu vou citar a questão do cartão corporativo, que muitos pegaram esse cartão e fizeram uma grande mentira em cima disso, né? Fizeram uma grande polêmica, um grande sensacionalismo em cima disso. Pegaram também algumas falas do nosso irmão Massola, de alguns irmãos, né, e chegaram até a dizer que o irmão Massola ou algum outro irmão estava querendo dizer que Jesus não estava reinando no céu, ou que Jesus, no caso, não tinha entrado no céu. Eu acho que foi um exagero muito grande, não foi nesse tiraram a fala de contexto. Também eu acredito que foi uma coisa bem, assim, um exagero muito grande, uma coisa terrível que os críticos fizeram, foi também quando disseram, né, ou falaram, teve um crítico aí que disseram que na Bíblia não existe o ministério de presbítero. Não existe. Presbítero, ancião não existe. Né? Chegou a dizer isso, que não existe esse ministério, isso é inventado, a congregação inventou, o ministério de ancião não tem na Bíblia, disse isso, chegou a dizer isso. Eu acredito que isso foi o cúmulo do absurdo também, né? Várias outras discrepâncias, né, que chegaram a dizer, como, por exemplo, acusando a congregação de ser maçônica ou de ter uma quadrilha, chegou a chamar nós de que a congregação é uma quadrilha, entendeu? Ou seja, acusou a congregação de formação de quadrilha, né? E quadrilha que eu estou falando não é quadrilha de festas juninas, tá? Estou falando de quadrilha criminosa mesmo. E também acusou a congregação de ser assassina, né? De ser assassinos, né? Falou que os irmãos da congregação eram assassinos, né? E tudo mais, e que cometeram crimes piores do que o Hitler, ou seja, genocídio. Acusou a congregação de ser genocida e cometeram os crimes piores do que o Hitler, que matou. Hitler, para quem não sabe, foi aquele homem da época daquela guerra mundial que teve, que exterminou praticamente 6 milhões de judeus ali, simplesmente uma barbaridade. Então, ou seja,
pior do que aquilo ali, só mesmo o diabo. Então, ou seja, a congregação, segundo esses críticos, chegou a ser dessa forma, o pior, né? Bem pior que ele chegou. Comparou também aos anciãos, a congregação e os anciãos como sendo João de Deus, que foi justamente aquele homem também terrível, que estuprou e abusou, utilizando da religião espírita, utilizando do negócio de médio espírita, abusou de várias mulheres, né? Foram centenas de mulheres que foram abusadas, que foram molestadas, que foram estupradas por este homem, ele utilizando da religião espírita, e ele justamente teve opositores que veio acusar a congregação, ou, no caso, querer colocar a congregação nesse patamar aí. Assim, várias outras coisas, se eu for citar, é uma lista enorme, né? Mas, assim, eu acredito que essas deu para entender que foram bem, eu acredito que eles passaram do limite da conta. Se você for citar o nome do Bigodinho aí e dessas coisas que o João de Deus fez, vai cair a live aí. Eu vou para a 12ª pergunta, tá? A CCB tem membros ou frequentadores? Qual é a diferença? Você responde, irmão Marcelo, ou eu? Vai lá, Beto. Tá. Então, eu acredito que na congregação existem membros, nós somos membros. Porque, apesar de que o que acontece é que muitas igrejas aí, eles fazem a carteirinha de membro, faz o registro, a carteirinha de membros. Por quê? Para poder ter controle financeiro do dízimo. Porque o que acontece? Quando eles fazem aquelas carteirinhas de membro, e eles têm um registro dos membros, porque ali eles sabem quem foi que deu o dízimo aquele mês e quem não deu. Então, para ter controle financeiro. A congregação, ela não faz registro de membro, porque na congregação não existe o dízimo. E as coletas ou as ofertas são dadas de forma voluntária. Então, a congregação não fica e anônimas. E a congregação não fica sabendo quem deu, quem não deu, quem está faltando devendo aquele mês. Ou seja, quem não ajudou naquele mês, a congregação não fica sabendo disso. Por quê? Porque ela não tem esse registro, esse controle, ela não faz esse controle. E, além disso, também nós sabemos que Davi pecou justamente por querer justamente registrar, fazer registro do povo de Deus, né? Ele pecou grave e Deus chegou para Davi e disse assim, olha, você vai ter que escolher 3 coisas por causa desse pecado, que eu não dei ordem para você registrar o meu povo. E Davi foi fazer o número, a contagem, querer registrar, e Davi pecou por isso. Além disso também, nós temos que entender o seguinte, que o registro, nós cremos na congregação que o registro que deve ser feito é lá no céu. Quando a pessoa converte-se dos seus maus caminhos e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o nome dele é registrado no céu, né? Então, assim, já existe um registro lá no céu daquela pessoa. Então, a congregação cristã no Brasil, ela não tem a necessidade de fazer membros, até porque carteirinha não indica que a pessoa seja verdadeiro cristão. Porque carteirinha pode ser comprada, né? Pode ser manipulada. Eu posso chegar com uma carteirinha e dizer bem assim, ó, eu sou membro da instituição fulano de tal, aqui, ó. Tá. Mas isso prova que eu seja cristão, que eu seja membro realmente de lá. Então, para as outras igrejas, uma carteirinha ou da carteirada significa que você é membro daquela igreja. Para a congregação, para você ser membro da congregação, não precisa de carteirada ou de carteirinha, né? Precisa de bom testemunho e de aceitação à doutrina. Peraí, Beto, peraí. Olha o que o Lopes disse aqui, Beto. Mas por que os cooperadores e anciães são registrados e têm carteirinha? Porque nós temos 2 situações aqui. Eu vou dar a explicação. Existem 2 situações que o senhor Lopes não está entendendo e eu vou esclarecer para ele. A primeira de todas é a questão dos falsos ministros. Existem os falsos ministros, entendeu? Que vêm, muitas das vezes, se passando por cooperador, se passando por ancião,
se passando por diácono. Isso já aconteceu, nós já fomos provados com essas imitações, e muitas das vezes os irmãos, ou seja, caíam nessa situação. Então, decidiram fazer o registro dessas pessoas que eram membros ministerial, para que quando ele chega em qualquer localidade, dizendo, eu sou do ministério de tal região, eu sou do ministério de tal lugar, ele vai dizer, cadê a carteirinha? É ensinamento para ele mostrar, cadê? Exatamente, para comprovar que a pessoa realmente é membro registrado, é do ministério da igreja ali mesmo. Além disso também, existe a questão que muitas instituições, porque a congregação ela faz o DARP, não sei se você conhece, senhor Lopes, mas na congregação tem o DARP, que é justamente o quê? O serviço de assistência religiosa da congregação nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, nos leprosários, né, e em várias outras instituições. E nessas instituições, muitas das vezes, eles exigem uma identificação religiosa daquela pessoa para fazer esses serviços lá. Então, a congregação apresenta o cooperador, o ancião, que vai atender nessas localidades, prestar esse serviço de assistência religiosa, para atender esse pedido e essa demanda que a própria instituição exige que apresente, ele apresenta a carteirinha de membro como sendo, ou seja, pertencente à congregação, para fazer ou dar assistência religiosa em determinados locais, apenas para isso, para essas formalidades. Não para justamente dizer, para controlar como acontece nas outras igrejas, ou para dizer que ali é membro da congregação. Inclusive, essa carteirinha tem validade e precisa ser renovada. Essa aqui, quem me trouxe aqui foi a produção, viu? Não estava aqui guardada, não. A produção que trouxe aqui. Tá. Opa, a produção... Mandaram poucas perguntas, pelo amor de Deus. Vai lá, 25, Beto. Vamos tentar, ó, 1h20, Beto. A gente não quer cansar. Vamos ver se no máximo, aí 2h30, né, a gente faz a live. Né? Eu li a Bíblia 12 vezes, mas eu não queria debater com o Beto, não. Tem que preparar primeiro. Ainda bem que o Romário não veio. Ainda bem, hein? Pois aí é fera. No tópico do inário, a Bíblia não é mais a infalível palavra de Deus? Essa é a pergunta aí. Vamos lá, eu vou falar de uma forma coloquial, né? Se no tópico do inário estivesse escrito apenas isto, aí ia ficar realmente uma controvérsia aí, né? Mas só que antes desta frase, as palavrinhas antes diz assim, nós cremos na inteira Bíblia. Nós cremos o quê? Em partes dela? Não, na inteira Bíblia. Então, é para que nós possamos entender que quando se fala infalível, está ali falando nas narrativas satânicas, tá? Daquilo, porque ali tem a narração satânica ali do outro, não tem lá? Tem as falas dele, tem. Então, as falas dele nunca foi falível, ou seja, nunca se sobressaiu sobre o povo de Deus. Então, por isso que é colocado dessa forma, gente. Mas leiam lá no início, lá, nós cremos na inteira Bíblia, né? Agora, se não tivesse essa parte, aí ia dar um nó terrível que na minha cabeça não deu nó nenhum, de muitos irmãos também. Beto, continua aí, Beto, agora com a Bíblia. Eu entendo o seguinte, irmão, que o tópico ele não foi mudado, ele ficou apenas mais detalhado, mais expressivo, mais explicado. E de acordo com a própria teologia, né? O irmão Romário, que é uma pessoa justamente muito letrado nessa parte, bem aguçado, com entendimento, já veio aqui, já tivemos live, já temos live aí, e vídeos explicando esse respeito do primeiro tópico da nossa doutrina, e ficou bem claro e bem esclarecido que, segundo a própria bibliologia, né, a ciência que estuda a Bíblia, bibliologia, o que a bibliologia ensina? A bibliologia ensina o seguinte, que existe a mensagem do registro na Bíblia e existe o registro da mensagem, um é diferente do outro. A mensagem do registro nem sempre vai ser inspirada. Por quê? Porque a mensagem do registro vai estar se referindo aos personagens que ali estão falando e as histórias e os acontecimentos que estão acontecendo ali na Bíblia. Ou seja,
Quais são esses personagens? Às vezes vai ser Deus, às vezes vai ser o diabo, às vezes vai ser o homem falando. E vamos dar exemplo. Por exemplo, a mulher de Jó. Quando a mulher de Jó chega e diz bem assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você acha que ela falou guiada pelo Espírito Santo? Evidente que não. Quando a serpente chega e diz para Eva, olha, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente falou guiada pelo Espírito Santo? Evidente que não. Quando, por exemplo, o próprio diabo chegou para Jesus na tentação no deserto e disse, manda que estas pedras se transformem em pães, o diabo falou guiado pelo Espírito Santo? Evidente que não. Ora, então, ou seja, a mensagem dessas pessoas não foram guiadas pelo Espírito Santo. E então, o que foi guiado pelo Espírito Santo, então? O registro da mensagem. Ou seja, aquele evangelista que foi usado, inspirado por Deus para registrar aquele acontecimento, para registrar aquele fato. Então, isso é o registro da mensagem, que é diferente da mensagem do registro. Isso não é eu que estou dizendo, nem a congregação, a bibliologia diz isso. E o que a bibliologia diz mais? A bibliologia diz que não existe mais Bíblia original. O que existe é cópia das cópias das originais. Então, por não existir Bíblia original, o que existir são cópias dos manuscritos original, então a bibliologia entende que a Bíblia em si que temos hoje não tem, ou seja, não tem inspiração direta, e sim inspiração derivada. Ela contém inspiração derivada. O que é inspiração derivada? Inspiração derivada dos originais, dos manuscritos originais. Entendeu? Então, ou seja, ela contém inspiração derivada, que veio dos originais, mas ela não é a original, ela é cópia, nesse sentido. Então, ou seja, assim como, por exemplo, você pegar uma identidade, você pega a identidade, você tira um xerox, você tem a cópia e tem a identidade. Na cópia, vai estar tudo que tem no documento original, ali vai estar na cópia. Ou seja, inspiração derivada do original. Mas é o original? Não, é cópia. Então, nesse sentido. Então, ou seja, a Bíblia que temos contém inspiração derivada do original. Além disso, também, nós precisamos entender que é o seguinte, que você sabia que a própria palavra Bíblia não se encontra, não tem nos manuscritos originais? A palavra Bíblia, nem dentro da Bíblia tem. Ela foi justamente dada por João Crisóstomo, um teólogo do quarto século, que deu esse nome à Bíblia. Você entendeu? Não tem nas Bíblias. Inclusive, você sabia que o nome Marcos, Mateus, Lucas e João não consta nos originais também? Foi nomes que foram colocados nesses livros. Não tinha esses nomes. Você sabia também que na Bíblia original não tinha índice, não tinha página, não tinha dicionário, não tinha mapa, não tinha nota de rodapé, entendeu? Não tinha nada disso. E nem era com zip e tudo, que a Bíblia não desceu com zip e tudo como nós vemos hoje, como nós temos hoje. Então, ou seja, a Bíblia passou por um grande processo e ela foi justamente colocado muitos recursos teológicos nela para facilitar a leitura e o aprendizado dela. Então, dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia contém a infalível palavra de Deus, não é dizer nenhuma heresia, porque se assim fosse, nós temos que atacar a bibliologia, os teólogos que estudam a Bíblia que assim diz. Então, a congregação apenas, ou seja, ela pegou o tópico de doutrina e deixou o tópico de doutrina dela mais detalhado, de acordo com a própria teologia. Pronto, simples assim. 25 perguntas é pouco, viu? Vai ter que fazer cortes depois. Eu vou jogar essa aqui agora. Quem está apto a se levantar na palavra? Pastor, pode pregar lá? Irmão Marcelo, eu ou você? Vamos lá, como eu disse, nós temos uma disciplina interna, onde nessa disciplina interna, nós sempre deliberamos irmãos que é conhecidos como sendo membros da própria igreja, né? Até porque quando se traz algumas pregações de outras denominações, também sempre vem aqueles vícios de linguagem, né? Que é uma coisa que às vezes pode até deixar o pastor da outra igreja constrangido,
porque pode ser que por nós isso não seja aceito, e vice-versa. E vice-versa, né? A gente também tem alguns vícios aí de linguagens que muitas das vezes, se for pregado lá em outra denominação, pode ser que não seja aceito, e com isso pode causar constrangimento. E não só com isso, como também temos a convicção de fé. Como é que eu vou deixar, com todo respeito, porque eu respeito sim a fé de cada um pastor que diz que para a pessoa se batizar, ela tem que crer no dízimo? Então, não tem como um pastor com esta crença dele vir querer a pregar no nosso meio. Não há cabimento nisso. E eu já vi, sim, eu tenho experiência disso, porque eu tenho bastante amigos de outras denominações, eles criticarem tipos de palestras que vinha de outros pastores, de outras denominações. Porque, como eu disse, ali ele vai colocar também a questão de fé dele. Então, vira bagunça. Essa é a verdade. Vira uma bagunça que é um só, né? Então, na congregação ali, só pode realmente ali ter esta liberdade, obviamente, por se tratar de um povo zeloso e de boas obras, ter zelo é ter cuidado. Então, às vezes, um irmão que já é conhecido ali, entendeu? Às vezes, os irmãos oferecem a palavra, como também sendo do ministério. Aí que entra a importância também da carteirinha para o nosso ministério, porque o ministério é aquele que administra a igreja, né? Desde o que está na limpeza, o que está na porta, há uma administração mútua, cada um na sua posição. Então, é importante sim que tenha esse tipo de registro, até para que não tenha bagunça, né? Ou coisa do gênero que possa ocasionar aí problemas e mais problemas para nós. Então, é corretíssimo o que faz. Ordem e decência. E numa ordem é sinônimo de organização. E numa organização, sempre é feito com aqueles irmãos que possuem a mesma comunhão. É a mesma coisa aqui, eu vou brincar um pouco aqui, não se escandalizem, tá? É a mesma coisa de um palmeirense dar uma palestra aqui para um grupo de corintiano. Entendeu, irmão? Pensa na briga que não vai ser. Pensa que não vai dar mesmo, vai dar uma briga de um médico da palestra, até pode, mas para que vocês entendam melhor, a mesma coisa do médico, ele dá palestra para advogados. É meio estranho, né? Porque são são palavras, são dialetos, diálogos, que infelizmente é diferente, irmão. Infelizmente é diferente. Felizmente, hoje temos um monte de placas de igrejas, né? Infelizmente, irmão. Então, a gente tem que procurar estar sempre na mesma comunhão. E se eu colocar pessoas que não estão na mesma comunhão, em vez de trazer paz, vai trazer, sim, confusão, discórdia, dissensão e constrangimento para essa pessoa que teve a boa intenção de ir lá, às vezes, pregar a palavra. Entendeu? Beto, alguma parte? Aqui só para inteirar, aqui no Jardim do Cerrado, aqui o irmão Salminho passa apertado com a irmã, tem 20 anos que ela agradece a Deus de Deus ter preparado o dinheiro dela pagar o dízimo. Ele passa apertado com ela. Tá vendo só? Então, com isso, claro, a gente até entende, irmão, porque já virou, todo mundo já conhece a irmã, já sabe como é, então ela já não sofre mais né? Mas pensa de início, tadinha da irmã, né? E tem mesmo, eu conheço uma irmã que ela dá dízimo, ela fala que é o dízimo dela. Não, irmão, é a minha fé. Já conversou com o ministério orientaram, irmã, a irmã entende que não é dízimo, tal. Não, irmão, mas é minha fé. Teve um caso aqui na região, eu moro na Grande São Paulo, né? Teve um caso disso, a irmã até hoje, nessa convicção de fé dela, ela acredita que ela está dando o dízimo dela. Ninguém questiona isso, entendeu? Mas fica alguns casos desconcertantes. Claro que a gente sempre tenta procurar ter o que, irmão? Principalmente paz. Paz, amor, para que ninguém se escandalize. Mas se essa irmã está lá, ó, eu estou dando meu dízimo, chega o irmão de fora que não a conhece, é complicado, né?
Pergunta ou o Beto vai falar? Beto, vai falar ou tudo certo? É isso mesmo? Eu acho que você já falou tudo, né? Porque é aquele negócio, não falaríamos a mesma língua, né? E também, assim, a questão eu acho que é uma preservação. A congregação, ela preserva os princípios, a liturgia e os bons costumes. Um pastor de uma outra denominação que não conhece a nossa liturgia, nossa doutrina, os nossos princípios, poderia fazer grande estrago em suas pregações na congregação. Por exemplo, um pastor cessacionista, ele vai lá pregar contra os dons, sendo que a congregação, a igreja que acredita na continuidade dos dons. Aí vem um pastor, no caso adventista, vai pregar a questão do sábado, que não pode comer carne de porco, que não pode tomar café, dizendo que na congregação, e falando para a Irmandade a crer ou obedecer os escritos da Ellen White. Aí vem o padre, aí vai querer pregar Maria lá dentro da igreja, e a adoração às imagens, os dias de idolatria, e a Eucaristia e várias outras coisas, não condiz. Aí vem o pastor universal e vai querer pregar a teologia da prosperidade dentro da congregação, né? Teoria da prosperidade. Quem dá mais é mais abençoado, e quem dá menos é menos abençoado. Tipo assim, né? E você tem que fazer uma campanha aqui, por exemplo, aqui tem o lenço ungido, aqui tem não sei o que ungido. Quanto você... R$1.000. Eu trouxe aqui a água lá de Israel, da água do Rio Jordão. Estou vendendo por tantos reais, por R$500, um copinho de água. Aí vai querer fazer isso dentro da congregação, acho que não condiz. Então, ou seja, para que cada macaco, como diz o ditado, né, cada macaco no seu galho, a congregação, ela não aceita, ou seja, ministros de outras denominações para virem ministrar o ensino na congregação. Só que, aproveitando aqui um pouquinho, irmãos, a irmã Dilcélia Arantes, claro que é uma crítica dela, eu não sei, eu acho que ela entrou agora ou ela não prestou atenção do que foi falado, né? Então, às vezes acontece isso, irmão, acontece muito, eu mais acompanho os comentários aqui, né? Eu tento também dar esse suporte aqui, tá? Mas aqui, ó, ela diz assim, ó, se o dízimo for para CCB, pode. Quando é em outras denominações, aí começa o mimimi. Então veja que ela entendeu errado, paraquedas e caiu completamente num assunto que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tá, Dilcélia? Depois você vê o vídeo, só isso a gente coloca na íntegra, né? Só para você ver que você está, ou você já está com a sua mente cauterizada, tá? Fique então aqui de mente aberta e ouça com calma, entendeu? Eu disse de um caso que aconteceu e que os irmãos chegaram a orientar, mas o irmão não pode obrigar ninguém a nada, não, entendeu? Então, depois você vê o vídeo, mais ou menos de 1h30, aí você vai entender o que foi falado aqui, tá bom? Vamos lá, irmão Maicon, próxima pergunta, fica à vontade. Na verdade, não pode nem na congregação, né? A congregação só oferta. Isso. Né? Mas acho que é porque ela não conhece ainda.